de forma macro, né? Passaram mais de 7 dígitos financeiros em processos por mim, ano passado. Desses, 6 dígitos em perícias de insalubridade e periculosidade, né? E a gente converteu isso no final em perda efetiva de uma perícia de R$ 2.500. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É um enorme prazer tê-los aqui para mais uma live com o Expert. São pessoas que foram para cima e colocaram as coisas em práticas e já estão colhendo resultados. O Nadal, resultado dele é impressionante, né? A gente tem 85% de casos favoráveis, tá? Bom, Nadal, vou te colocar na linha aqui. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Marco Nadal, sou engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente trabalho numa empresa de prestação de serviços, né? Sou responsável aí por aproximadamente 100 unidades de trabalho no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estou à frente de uma equipe aí de mais de 40 técnicos de segurança. Vamos voltar um pouquinho, Nadal. Como é que tu conheceu, como é que tu chegou até o Wagner, até o Perícia Sem Segredo, cara? E como é que tu me conheceu? Foi numa live assim como essa, de uma amiga em comum nossa, que é a Mayra, que é uma coaching de outro grau. Eu sempre falo para ela que, como técnica de segurança, ela é uma excelente coach. Ela devia largar tudo isso e ir para o palco, para o lugar dela. Uma baita profissional. E vamos acompanhar, vamos lá, vamos dar uma força, vamos ver o que é a live e tal, e Wagner, e perícia, legal, pô, tema que eu gosto, vou começar a acompanhar, vou começar a ver, e começa a acompanhar o Wagner, e, né, ok, pô, mas onde que o Wagner conhece a Mayra? Que coisa estranha, né? E com o passar do tempo, eu acabei descobrindo, né, que o Wagner, ele trabalhava na mesma empresa que eu trabalho, em uma função bem semelhante. Então a gente acabou descobrindo dessa maneira. E foi muito proveitoso, porque algumas coisas que você colocava, que você comentava, eram exatamente o oposto do que eu achava, do que eu acreditava. Mas pela maneira tua de passar, pela simplicidade na linguagem e pela objetividade, ficou claro que tinha um porquê daquilo. E começou a mudar algumas crenças que eu tinha, algumas coisas que eu imaginava, e para o cara conseguir mudar, a pessoa me convence de qualquer coisa, desde que ela, né, convença com razão e lógica. E você conseguiu convencer. E fui ficando cada vez mais interessado em participar do treinamento, do curso, né, porque eu queria me aprofundar no método. Né? Uma parte muito pequena do Perícia Sem Segredo é o trabalho, o legado que você deixou na empresa. Né? O começo, a sistematização, que é essa coisa bacana, né, de pegar um problema, uma tarefa comum para nós engenheiros de segurança, né, dentro das empresas, e acabamos tendo de ser assistente técnico, e botar isso aí de uma forma sistematizada. E foi uma coisa que eu achei muito bacana quando eu iniciei na empresa. Olha, quando tiver perícia, já é um processo, né, você vai passar por esse passo, esse passo, esse passo. Poxa, legal, de onde eu vinha, eu que tinha que determinar quais eram os passos, né? Então, foi bem bacana ter esse princípio do método, e depois no curso a gente consegue enxergar ali uma excelência, uma noção de perícia que só é compatível com a quantidade que você já acompanhou, né? Eu tenho a noção da complexidade dos trabalhos, porque a gente atua no Brasil inteiro, né? E dentro dos mais diversos clientes, como somos terceiros, prestadores de serviço, né? Temos a oportunidade de conhecer praticamente todos os ramos industriais, os grandes clientes, os grandes players do mercado no país. Então, com certeza, você tem uma bagagem de verdade, né? Tem o famoso skin in the game, né? Então, você é um cara que tem o que mostrar, tem conteúdo, né? Diferente de, às É vezes... só para pontuar para a galera, né? Pode ser que não tenha entendido muito bem.
Eu atuei durante muitos anos numa empresa e eu saí da empresa em 2017 e eu era responsável por todas as perícias no Brasil inteiro. E quando eu saí da empresa, a empresa estava fazendo uma regionalização da responsabilidade das perícias. Então, iam haver alguns engenheiros distribuídos em algumas regiões no Brasil e isso ficaria pulverizado. E foi aí que eu saí da empresa. E o Nadal foi um dos engenheiros que herdou um pouco de todo esse trabalho que havia começado a fazer lá. E há quanto tempo, Nadal, que tu já trabalha com assistência técnica, que tu já faz perícias? Conta um pouco da tua história antes da empresa, cara. Vamos lá, então. Na verdade, eu comecei na área de segurança em 2006, uma das maiores fábricas de estruturas metálicas aqui no Brasil. Então, uma metalúrgica com mais de 30 anos de mercado, dá para imaginar que acaba gerando um passivo trabalhista significativo. E com os altos e baixos de mercado, então eu fui forçado a participar de perícias de aposentadoria, perícias de insalubridade, perícias de periculosidade, e comecei a tomar gosto por ser uma área bacana, que você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar com diversos conhecimentos de diversas áreas, e sempre achei legal isso daí, porque me mantinha atualizado para ser gestor do SESMIT, como eu era, e ao mesmo tempo, né, eu estava sempre no mercado, sempre atualizando, sempre correndo atrás desse tipo de informação, né? E é algo que acaba se somando, né, nas atividades do dia a dia, mas para mim era um prazer. Eu sempre gostei de fazer, mas sempre de uma maneira, no início, muito empírica. A primeira perícia que eu fiz é aquela história, a perita chegou e ditando a regra do jogo, e foi bacana, porque a questão de 6 meses depois, quando ela retornou para uma outra perícia, ela falou, nossa, mudaram as coisas por aqui. Eu falei, eu mudei bastante. E tranquila. Agora quem dá as cartas somos nós. Então foi Isso é muito bem legal, né, interessante. cara? E eu costumo dizer que quem é picado pelo bichinho da assistência técnica, ah, não tem jeito, acaba tomando gosto, justamente por essa dinâmica, né, de serem. Todos os casos são todos diferentes, por mais que exista ali uma mesma função, uma mesmo local de trabalho, muitas vezes, mesmo tendo essa similaridade, existe a particularidade de cada caso, de cada perito que vai fazer a avaliação. Então, é muito dinâmico. E é como você falou, a gente aprende diariamente. E geralmente quem é picado pelo bichinho da assistência técnica dificilmente foge da área depois, né? Mas você sabe que é uma coisa que você tem uma grande responsabilidade, sabe, Wagner? Porque a gente, pelo menos eu, né, acabei sempre tendo o ouvido acostumado, né, a perícia, peraí. Né, e você que trouxe assistente técnico, então quer dizer, eu era assistente técnico há quase sei lá quantos anos, mais de uma década, né? E nunca tinha acordado para esse lado. Peraí, você não é perito, você é assistente técnico. Isso é um trabalho, isso é um mercado inteiro, né? E isso é né, uma habilidade que você desenvolve e tem bastante gente precisando, né? Então, e é uma atividade muito séria nas empresas, onde a gente muitas vezes, quase sempre, acha que está fazendo a coisa de uma determinada forma, por ser uma disciplina do direito associada à engenharia, né, a gente acaba tendo aquele conhecimento superficial. E você traz muito facilmente isso para o aluno, nas suas lives, né, no conteúdo todo gerado, né, que mostram para o pessoal que isso é uma atividade de grande importância, né? E que se você souber gerenciar a parte técnica e souber demonstrar os seus resultados, né? E aí que eu acho que entra um troço bacana,
e aí eu vejo o complemento da Thaís no teu trabalho, que é essa parte de tratar isso como um negócio, né? Como uma empresa, mostrar resultado, trabalhar com proposta, trabalhar com marketing, né? Então eu acho isso muito profissional, muito legal. E é uma coisa que estava faltando, porque muitas vezes a gente fica naquela nossa visão cartesiana, quadradinha, perícia, NR, o que está acontecendo, NR, o que está acontecendo. E é um pouco mais amplo que isso, ou melhor, é bem mais amplo do que isso. Então acho que isso está muito bacana, eu acho que é um direcionamento para a área. Eu vejo hoje muitas coisas que eu fazia há 10 anos atrás, e fazia empiricamente, sem querer, próximo daquilo que você botou como método. Então, puta, mostra que você tem diferentes profissionais, com diferentes formações, e de repente fazendo a mesma coisa, e alguém tem essa sacada, alguém tem essa visão, e consegue trazer isso pro negócio. Isso é muito bacana. Desde arrumar a sala, onde senta perito, onde é que senta assistente técnico e tal, coisa que a gente fazia, olha, vou botar o reclamante aqui, vou botar o advogado dele lá no outro lado da sala, que eu não quero conversa com esse cara, eu quero sentar lá no perito aqui com a minha pilha de documento e conversar com ele. E a gente deu um aprimoramento, né, da técnica para quem passou, obviamente, por mais, mas teve essa sacada de poder aproveitar e poder inserir esses conceitos juntos. E o que tu acha que te levou a tomar a iniciativa para conhecer um método de trabalho, mesmo assim, você já tendo muito conhecimento, já atuando de uma forma muito próxima, o que deu o estalo de falar, não, eu vou fazer isso daí, vou conhecer mais a fundo o que esse camarada está falando? Eu achei muito legal essa coisa de você sistematizar. Então, a gente vem de áreas, né, eu venho de empresas que a gente implantou sistema de gestão integrada, trabalhei sempre em empresas com sistema de gestão complexo, então a gente acaba acostumando a procedimentação, mas a gente acaba esquecendo que às vezes a gente também da área de segurança tem que ter o nosso procedimento, e o nosso procedimento operacional, né, a nossa sistemática. Eu vejo muitas vezes o pessoal em grupos de discussão, grupo do WhatsApp, grupo de Telegram, fulano tem um modelo disso, tem um modelo daquilo. Não é o modelo que resolve, é o sistema para chegar no modelo, é o conhecimento para você poder desenvolver um modelo e aplicar um modelo. Você pode ter o melhor modelo do mundo, mas se você colocar os dados de forma errada, equivocada, tempo verbal errado, então esses detalhes que você começa a trazer para a metodologia, começa a chamar atenção. E além disso, algumas quebras de paradigma que a área tem, e são paradigmas que você vê que outros profissionais que não pararam para pensar, ou não tiveram esse contato com essa tua linha de pensamento ainda tem. Então eu vejo muito coisas do tipo, eu vou me ater a única e exclusivamente NR, não vou ignorar o OJ, vou ignorar a súmula, vou ignorar... É um pensamento que eu tinha. E foi uma das coisas que me chamou a atenção. Você foi, mas por que esse cara está falando pô, isso é do jurídico, o que eu tenho a ver com isso? E quando você começa a fazer análise crítica, né, aquela empatia, você começa a ter o respeito pela opinião do outro, e principalmente na nossa área técnica é muito difícil isso, porque você consolida a tua visão de negócio. Eu sou engenheiro civil de formação. Eu determino qual é a estrutura do prédio, qual é a estrutura do estádio. Né? E ninguém me move disso, porque se cair a responsabilidade é minha. Então a gente tem que dar quando a gente vem para a área de segurança, você tem que dar essa mudada de mindset, porque você está numa área mais humanizada, você está numa área mais humana, você está tratando com pessoas. Né? Isso é muito importante da gente ter essa visão. E quando eu vejo esse tipo de provocação, entre aspas, tua, com essa parte de trazer o jurídico para o técnico, por quê? Porque você é um assistente técnico. Né? Então eu acho muito, muito legal aquele paradigma que eu ainda vejo, ou que alguns colegas ainda têm. Poxa, mas eu concordo plenamente com o perito. Pô, mas peraí, né? Você não está concordando que a empresa é ruim ou a empresa está certa. Você está vendo se o ato pericial foi feito de maneira correta. Né? Se a procedimentação utilizada foi feita de maneira correta, né?
se a parte técnica foi feita de maneira correta, se tudo aquilo que a legislação, as normas regulamentadoras, as NBRs, as boas práticas, as NHOs prevêem, foi realizado. Né? Então, esse tipo de visão, eu acho que é um troço que me chama muito a atenção. A gente é acostumado a repetir, às vezes, frases, né? Eu vou em busca do copo meio cheio, mas a gente não para, às vezes, para pensar nisso. E você dá essa chance para a pessoa pensar sobre. Né? Nós defendemos as normativas, nós defendemos o porquê. Eu acho complicado, e essa formação vem das escolas mais antigas, né? Não do prevencionista, mas de botar a capa de super-herói. Não, nós somos profissionais, somos pessoas, estamos sujeitos a acidentes. Porque o cara se acidentou, mas ele era técnico de segurança, ele era engenheiro de segurança. O que tem? Ele é um ser humano em primeiro lugar. E é isso que o pessoal tem que ter bastante claro isso, para justamente não sofrer depois toda aquela autopressão e autocomiseração por conta de se achar um super-herói. Todos nós somos falíveis, todos nós cometemos erros, né? E é justamente aí que isso que a gente busca na assistência técnica. Quais foram os erros cometidos tecnicamente no deslinde do caso? Então é bem bacana a gente ter essa linha de raciocínio, porque perde um pouco dessa, eu diria até uma empáfia, de achar que, eu sei tudo. Não, você não sabe tudo. O perito não sabe tudo. E você, como assistente técnico, a imparcialidade, né, juridicamente, é do perito. Esse cara tem que ser imparcial para os dois lados. Você tem que procurar as falhas daquele cliente que você está defendendo para expô-la, né, e sendo ela favorável ao teu cliente. Então, não vejo problema ético, moral nenhuma, e eu sou chato pra caramba em relação a isso, né? Então, me convenceu muito essa linha de raciocínio, porque ela tem lógica, ela tem nexo, né? Você está defendendo a boa prática, você está defendendo a boa técnica, você está defendendo a maneira correta de fazer um levantamento de ruído, um levantamento de agente químico, uma quantificação, uma verificação qualitativa de um risco, né? Você não está lá para criar, nem para fazer a parte jurídica, né, de novos diplomas, de novos métodos. Você está lá para verificar se a técnica está sendo feita. Você é basicamente um auditor. E o que tu acha que o método mais ajudou na tua atuação hoje em dia dentro das tuas atribuições, principalmente na parte da assistência técnica, cara? Vamos lá. Eu acho que eu diria, né, nas fases da perícia. O método melhora muito o nosso relacionamento com o departamento jurídico e você começa a demonstrar conhecimento. Se você não utiliza as metodologias que a gente tem, né, da verificação, de passar para o jurídico, né, o teu entendimento daquilo que tem uma grande chance de acontecer na perícia, para que ele possa tomar uma decisão embasada em técnica, né, fica difícil para ele, como advogado, ele não tem obrigação de conhecer nuances técnicas que a gente passa a vida inteira estudando. A gente segue estudando o dia inteiro. Nós estamos aqui na sexta-feira à noite falando de trabalho, porque a gente gosta disso, né? E eles provavelmente estejam, os bons, falando do trabalho deles, mas não do trabalho deles em relação ao nosso. Então a gente está aqui para isso, para dar esse suporte para eles. Então quando você começa fazendo uma verificação, né, quantificando a possibilidade daquele pleito, daquela demanda se tornar uma ação, se tornar uma perícia, e que essa perícia seja ganha ou perdida por esse motivo ou por aquele, você consegue fazer com que ele tenha um range de negociação sobre o processo muito maior e muito melhor. E você começa a demonstrar conhecimento, começa a crescer, né, na empresa, profissionalmente, já nessa primeira etapa. Então, antes da gente falar em perícia, chegou um processo, você já tem um ganho, né, com a aplicação do método, né? Passamos para a etapa de processo, da perícia propriamente dita, né? Você ir para uma perícia com um caderno em branco, com uma folha de papel, ou pensando em lembrar o que você tem que ver, né? No meio de um jogo de xadrez, que a perícia acaba sendo um jogo de xadrez, onde você está sempre pensando, né, nas possibilidades e nas melhores defesas de cada etapa,
né? O teu método você passa lá um checklist e um relatório de acompanhamento. Então, porra, ali está o roteiro do que você tem que lembrar de fazer. Então, uma grande parcela daquilo que você tem que ter preocupação já está ali, está pronto, você não vai esquecer de fazer. Então, aquele negócio, você vai poder utilizar essa cognição, essa parte da energia, essa parte do conhecimento e outras coisas mais importantes na perícia. Né? Principalmente quando você bate muitas vezes nos insights. Às vezes uma perícia é definida no insight. Né? Então, assim, eu estava numa perícia um tempo atrás que o insight foi a perícia de periculosidade. O reclamante alegava que trabalhava em painel elétrico, né? Mexia em painel elétrico, a gente chegou na perícia, a moça do compras foi lá e abriu o painel elétrico. Falei, porra, que empresa é essa? Que procedimento você vai me falar que você tem? Se a tua menina do compras mete a mão num painel de 380 volts aqui, abre para tu. Então, assim, só aqueles insights que na hora você vai lá e bater a foto da moça abrindo. O painel bonitão. Vai pro laudo. Vai, né? Você vai para cima. Então, assim, nessa outra etapa, você já vai aprendendo isso. Passou a perícia, né? Um outro insight legal teu que eu não tinha, eu sempre tive a postura, né? Como você fala aí nas lives às vezes, é mais passiva. Fiz a perícia, vamos ver o que o perito vai dizer. Conforme o que ele disser, eu falo alguma coisa. Sempre fui dessa opinião. Porra, puta errado, não muito errada. Né? Terminou a perícia, está aqui o meu parecer técnico. Tá? Tá certo aqui por causa disso, disso e daquilo. E aí, seu perito? O senhor vai dizer o que já está lá? Vai me chamar de mentiroso? Porque eu fui o primeiro que colocou o parecer. Então você já vê que o nível da perícia, o cara já fica mais, né, mais preocupado com isso. Ele que corra atrás, né? Ele que corra atrás. É aquela história, você meteu já as fotos dos lugares. Ele não vai poder não dizer que tinha determinada coisa ou que fulano não falou determinada coisa. Né? E aí já entra a próxima fase, na impugnação. Então eu vou impugnar o laudo do perito, eu impugno o laudo dele usando o meu. Ó, seu perito, o senhor falou isso, mas aconteceu aquilo. Não é? Então eu tenho uma pergunta para o senhor. Tal coisa, aconteceu ou não aconteceu? O senhor quer discutir aqui ou lá na sala de audiência? Né? Então, assim, eu acho bacana porque você traz, inclusive, coisas do jurídico, né, como o próprio NCPC, né, a questão da equiparação. O perito ainda chega na perícia cheio de empáfia, alguns, é claro, tem peritos maravilhosos, né? Mas eu já passei por alguns do tipo, quando eu tirei o celular para tirar a foto do painel, o cara não gostou. Não, você tem que pedir para mim. Eu olhei para o advogado do reclamante e falei, doutor, eu preciso pedir para ele? Ou o senhor que é do reclamante quer que apague a foto? O advogado, não, Marco, claro que não. Falei, claro que não, está no Código de Processo Civil. Só que às vezes o cara é um dinossauro e está esquecendo que a coisa muda, né? Então é bem interessante isso. Fomos para a fase de impugnação, beleza? Perdemos. Puxa, então como é que eu pensava? Né? Pô, perdi, na impugnação perdi, o fim do mundo, pô, sou muito incompetente, perdi, que coisa. E você ensinou outra coisa para a gente. Tem o copo meio cheio. Ele não precisa estar totalmente cheio. O que foi pedido? A causa tinha um valor de 50 mil reais. Beleza? Qual que era a parte referente à insalubridade e periculosidade? 25 mil. Ótimo. O que eu perdi na perícia? Você tinha 5 anos de período imprescrito e o perito considerou só 2. Então eu não perdi. Então eu dei 3 anos de lucro para a empresa com a minha assistência técnica. Né? E a maneira da gente passar isso é uma coisa que, para mim, essa chave virou no final do ano passado. Mesmo com todo esse tempo de perícia. Nunca tive o insight de demonstrar financeiramente esse tipo de coisa. Qual a porcentagem que você converte de perícias? Qual que é a economia que você gerou para a empresa? De forma macro, né? Passaram mais de 7 dígitos financeiros em processos por mim, esse ano passado. Desses, 6 dígitos em perícias de insalubridade e periculosidade, né? E a gente converteu isso no final em perda efetiva de uma perícia de R$ 2.500. De 6 dígitos, R$ 2.500.
só explicar um pouquinho para a galera, por questões de compliance, por questões de sigilo empresarial, né, o Nadal, a gente não consegue abrir informações mais detalhadas, mas pega um papelzinho aí, coloca 6 dígitos e vê no mínimo, que número que dá, né? A gente Não pode precisa ter ser o dos números mínimo, o baixos. máximo e o meio, né? E aí, disso tudo, 2.500. Isso é sensacional. Isso é E sensacional. quando E você... qual a diferença, Nadal, quando você demonstra desta forma para a empresa? Nossa, é absurdo. É absurdo. Você demonstra que você paga o teu salário de mais uma equipe inteira. Com uma das atividades que você faz, que a perícia é uma das N atividades que nós realizamos, né? A assistência técnica, o acompanhamento, né? Então você começa a demonstrar isso de outra forma. E outro entendimento que você começa a ter é que dessas perícias, as que se converteram em acordos, também evitaram passivos trabalhistas. Porque acordos, para quem não entende, acaba achando que é uma perda. E não. Às vezes, num acordo, você não deixa abrir um precedente para que muitas outras pessoas acionem a empresa naquele mesmo assunto, naquela mesma dificuldade. E, por outro lado, você acaba identificando essa dificuldade já na verificação de risco e tem a oportunidade de trabalhar em cima para melhorar e fechar esse passivo trabalhista. Sim, mesmo porque nos acordos, isso eu trabalhava muito junto com o departamento jurídico, né? E foi a gente que desenvolveu essa parte da verificação. Quando é feito um acordo trabalhista dentro do processo, não sei se a maioria do pessoal sabe, coloca-se de tudo um pouco, né? Então tem uma indenização por área extra, tem uma por assédio, sei lá, qualquer coisa. E procura-se normalmente excluir coisas que podem ser refletidas para o restante da equipe, como insalubridade e periculosidade. Então, normalmente no acordo não é citado que houve pagamento de algum tipo de verba por insalubridade e periculosidade. Então, em função disso, é o que o Nadal falou, você reduz o passivo de trabalhista do restante de toda a equipe, né? E a galera não fica sabendo disso. O pessoal que está no dia a dia trabalhando não fica sabendo disso. Então, para eles, não chega que teve algum tipo de condenação. E não é condenação, é um acordo. Então, você quebra, às vezes, a intenção de um grupo de pessoas grande de fazer um pedido semelhante. Exato. E quando eu trago essa realidade, né, eu trabalho como CLT da empresa, no engenheiro de segurança, mas quando você traz essa realidade para o pessoal que está empreendendo, uma abertura que você dá muito legal e que eu acho que está fazendo falta, que é os técnicos de segurança também entenderem que pode fazer parte disso daí, né, uma briga, inclusive, que a gente tem feito internamente para tentar qualificar, melhorar, fazer o pessoal ter esse entendimento, né? Você começa a ver que você pode mostrar para a tua empresa uma grande parte de um trabalho de segurança do trabalho que acaba sendo esquecida. Que a gente acaba na segurança do trabalho esquecendo de conversar a língua que a produção, que a empresa, que o dono mais entende, que é o financeiro. Né? Quando você começa a apresentar números, apresentar valores, você começa a mostrar que você é um profissional de qualidade, que você é um profissional que tem valor, não só valor emocional intrínseco, mas valor de mercado. Né? Poxa, eu quero esse profissional comigo. Esse cara dá lucro para a minha empresa. Mesmo porque a área de segurança normalmente é vista uma área que só gasta dinheiro, né? Exato. Por um erro de formação nossa. Quer dizer, vem um cara como você, anos e anos e anos depois que eu estou no mercado, para poder ensinar isso daqui. E eu tenho que ter humildade de aceitar, pô, tá fazendo errado. Pô, tá aqui. Mais uma das vertentes da segurança do trabalho que eu aprendi a conversar a língua do empresário. Então agora, a nossa planilha de controle da equipe vai lá ao campo, valor da causa, valor da insalubridade, porcentagem, né? Até para quando vir um questionamento, né? A gente já passou em reuniões de gerência, etc. Questionamento, eu perdi uma ação de X mil reais. Tá. Se é na minha regional, eu sei que em torno de 30% dos pedidos são referentes à insalubridade e periculosidade. Então já não é o valor que você está falando.
já é em torno de 30% do que você está falando. Então são números que você começa a ter né, no radar e pronto para poder passar. E quando você levar isso daí para o pessoal que está empreendendo, porra, fantástico, para você poder vender o teu serviço, para você poder convencer um cliente, e aí é uma outra vertente que vocês trabalham que eu acho maravilhosa, né? Que é esse empreendedorismo, é uma área de trabalho. Né? Segurança do trabalho não é só fazer laudo, não é só fazer PPRA, não é só fazer PCMSO para o médico assinar, né? Como tem muito por aí. Pô, é uma puta área para você atuar, você precisa de conhecimento nessa área. Que você precisa isso, que você sempre passa. Pô, você precisa ter computador para você fazer teu laudo e conhecimento, né? Então, eu acho bem legal essa parte, acho interessante e acho que é uma coisa que veio muito para agregar, veio muito para trazer coisa boa para a área. Essa motivação do pessoal ainda é uma quebra de paradigma, assim como a gente tem o paradigma do perito, que acha que está acima do assistente técnico no ato pericial, a gente ainda tem o perito que pergunta, como pergunta para mim, mas qual que é a tua formação? Qual que é a tua formação inicial? Vem até a ponta da língua para falar, não te interessa, eu sou assistente técnico. Mas você já não quer começar a perícia desse jeito, mas que dá vontade, dá, porque qual que é a diferença se eu sou engenheiro ou se eu sou técnico? O que diz o Código de Processo Civil? Você está me perguntando isso porque você não entende o que você está falando. Então você não é perito, você não é o expert da matéria. Tem que parar isso daí. São dois profissionais de nível técnico conversando. Né? Se é um nível técnico médio, outro nível... Dane-se. A legislação não faz distinção quanto a isso. Né? Você tendo conhecimento, e aí que é a grande moeda, né, desse jogo, né, é o conhecimento. É você estar ali sabendo o que está fazendo, você ter estudado. E é parte do método como você ensina, que eu acho bacana isso aí. Né? Porque o ato é você estudar o que você vai fazer, você pensar, você ter aquela maneira, né, de estar focado, né, aquele foco total no momento, para justamente não se deixar levar, às vezes, por provocação, ou, às vezes, estar preparado para essa provocação, que ela também vai fazer parte do teu parecer técnico, né? E faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então, acho que, nesse ponto, eu acho que o método como um todo, Wagner, é muito interessante. Você consegue abranger o cara da CLT, como eu estou, é aquela história, eu não sou CLT, assim como não sou empresário, hoje eu estou CLT, amanhã não sabemos, né? Então, você tem essa visão, que é uma área que você consegue atuar de qualquer maneira. Mas, assim, você despertou, através do método do Perícia Sem Segredo, essa noção de que a área é muito maior, muito mais ampla, muito mais abrangente do que aquilo que eu tinha como uma das atividades de rotina do engenheiro. Então, isso foi bem interessante. Que legal. Hoje eu fiz a aula do meio-dia falando justamente sobre alguns serviços que são ligados ao assistente técnico, e quando você atua da forma correta, dando resultados, né, sabendo mensurar os resultados e vendendo, no bom sentido, vendendo, né, o resultado para o seu cliente, seja CLT, seja como prestador de serviço, você ganha autoridade, é o que você comentou, né? Aquilo que você fala passa a ser escutado. As pessoas param para prestar atenção naquilo que você fala. E quando você vai prestar serviço, você vai empreender, isso facilita muito na hora de você disputar um cliente com um concorrente. Né? Assim como facilita dentro do mundo CLT, numa promoção, numa retomada de carreira, num emprego novo. Né? Perfeito, perfeito. Porque a gente é venda e a gente não tem que ter vergonha de venda de nenhuma maneira, nenhum tipo. Isso é uma mudança de mindset que a gente tem que ter no país. Né? Você vende o teu tempo como CLT. Né? Você tem um cliente interno. Nas grandes empresas isso ainda é normal, né? Você tratar os colegas como clientes internos. Mas tem muita gente que não tem essa visão. E é importante essa visão de quem que é o meu cliente interno? Por que eu preciso convencê-lo? Né? Guardadas as devidas proporções, né, eu preciso convencer, como eu comentei, desde o setor jurídico até a minha gerência imediata. E como que eu convenço isso? Como que eu mostro o resultado? Quais resultados eu mostro?
Então, tudo isso daí você acaba trazendo para esse universo, e isso é muito enriquecedor, é muito importante. E essa profissionalidade que você traz no método, pessoal, esse é uma proposta de serviço, você faz assim, um orçamento você faz assado, uma precificação você faz assim, o marketing digital da tua empresa, seja ela você mesmo ou uma estrutura maior, você faz dessa forma. Então, eu acho que tudo isso daí acaba agregando, né, conhecimento. Então, você não está fazendo um treinamento onde o cara está simplesmente passando PowerPoint, né, de INR. Não, não. Você vai muito além disso. Isso é muito importante para a nossa área. Isso traz uma coisa que eu senti muita falta em diversos outros cursos de perícia que fiz, e com gente de alto renome, alto gabarito. Mas falta isso. Falta essa humanização. Porra, você não é o perito, não. Não, você é um profissional de segurança, né, que está indo para essa área, e para ir para essa área é legal que você vá profissional, e se profissionalize nisso, daquilo. Então, quer dizer, você consegue fazer aquilo que você se propõe. O cara não precisa estar nem informado, e ele pode estar atuando. Por quê? Porque você dá né, o todo. Só falta o quê? Falta o cara se empenhar. A pessoa se empenhando, né, e buscando conhecimento, ela tem tudo para poder agir plenamente na área. Isso é muito legal. Ontem eu conversei com o Onísio, né? E o Onísio estava comentando um pouquinho sobre isso, que ele ficou surpreso ao ver a quantidade de advogados trabalhistas que não têm ideia do trabalho que o assistente técnico pode proporcionar para eles por não conhecer a atividade do assistente, não saber o tanto de ferramenta que o assistente técnico pode dar para ele trabalhar. A gente tem no Brasil uma quantidade de advogados, num todo, cerca de 1.100.000 advogados. Só aqui na minha região, só cadastrado no Jus Brasil, que não são todos que se cadastram, tem 10 mil só na minha cidade. Entende? É um campo absurdo que se tem para trabalhar. E esse desconhecimento da parte técnica é já na formação deles. Meu irmão é advogado, trabalhista, e em discussões, conversamos muito, né, durante o tempo de faculdade e tal, por conta disso. Eles têm, mas eles têm, como eu falei, eles são multidisciplinares. Agora, essa parte, essas nuances técnicas não são com eles. E cabe a gente, da área de segurança, conseguir vender, ainda bem, para eles essa ideia. Né? Então, tem muito mercado, tem que se saber fazer o marketing correto, ético, né? E vender a coisa, não ter medo, né, de vender aquilo que tecnicamente você consegue entregar. Né? E todas essas fases da perícia, mais todas aquelas atividades que você coloca, que elenca como extras que você consegue vender, você tem um leque de trabalho bem significativo e bem interessante nessa área. Né? Porque você acaba fazendo interfaces com higiene ocupacional, com segurança de máquina, porque a perícia, a gente fala aqui de insalubridade e periculosidade, mas ela ainda desdobra em perícia previdenciária, em perícia acidentária, e tudo isso você consegue botar no mesmo pacote, né, de opções que você tem, aquela bandeja de opções que você tem para o cliente. Então é bem interessante, né, você com a metodologia e o profissionalismo, né, a gente teve diversos casos ali no grupo, do pessoal citando e tal, ganha contrato às vezes porque você tem o diferencial de fazer uma proposta técnica de verdade. Aquilo que de repente para o cara que é CLT de uma companhia que já está consolidada, que já tem a procedimentação, que já é o dia a dia fazer isso, tem um departamento comercial, tem um departamento de marketing, ok. Mas de repente a empresa não está acostumada a pequeno, médio porte, um cara que chega lá e bota uma proposta com qualidade, com padrão, bem escrita, bem pensada, às vezes você acaba ganhando, ou fazendo parceria ou ganhando serviço, por conta desse profissionalismo. E está faltando isso no país. Muita gente se diz profissional, mas não consegue demonstrar. Título não é profissionalismo, tempo de serviço não é profissionalismo, né? A gente tem que começar a perder alguns estigmas e alguns paradigmas que vêm de gerações anteriores. Local onde se formou não é profissionalismo, o que vale é o que você dá de resultado. Quando você começa a demonstrar resultado, demonstrar confiança,
demonstrar o que faz, aí você é um profissional. Você consegue estar conversando de igual para igual com profissionais de alto nível, né, de alta performance. Então você é um profissional de alto nível, de alta performance. E essa segurança emocional, quem vai trazer é o dia a dia, é o trabalho, é os 50 propostas, vai passar uma no começo, depois das 50 vai passar duas, depois, quando você vê, você está equalizado porque suas propostas já vão para aqueles clientes chaves. Até nisso tem profissionalismo, isso eu aprendi também com você. Não é qualquer cliente, você vai no cliente que você elencou como teu público-alvo, né? Aquela pesquisa ativa que vocês colocam, é muito bacana isso, né? Que a gente tem aquela ideia, eu vou fazer um cartão de visita, vou fazer um site e alguém vem me procurar. Não, porra, não, né? Não é aquela caça de espera, não. Você tem que ir atrás. Então, isso é bem interessante. Mesmo porque eu caí nessa cilada. Também? No começo eu Normal. caí nessa cilada. Né? A gente não é preparado para isso. Nem em curso, nem em faculdade, nem em curso técnico, nem pós-graduação. Lugar nenhum te prepara para esse tipo de informação. Ainda bem que hoje tem pessoas como vocês têm feito. Eu sei que vocês também são mentorados por pessoas que trabalham diretamente com isso, com marketing e tal, para dar esses insights na cabeça de quem não tem formação nessa área, mas precisa dessas ferramentas. E hoje em dia, as ferramentas de marketing digital, elas estão se aperfeiçoando assim diariamente, numa velocidade absurda. E eu vejo algumas perguntas, às vezes, o marketing digital, será que já está saturado? Porque a gente vê, todo mundo faz live. Gente, vocês não têm noção de que aqui no Brasil a gente está passando pela primeira fase do marketing digital. Esse ano é um ano de muita mudança. No exterior, eles já estão muito mais avançados que nós. E a gente está começando ainda no marketing digital aqui no Brasil. Marketing digital no Brasil tem 10 anos. Né? Então, está tudo muito ainda no começo. E cada vez mais vai ser importante. Então, hoje em dia, achar que está saturado, você já está fora do mercado. Esse pensamento de escassez é algo que a gente tem que trabalhar, sabe, com os subordinados, com os colegas, com a família, com o filho, parar com esse pensamento de escassez, parar com a preocupação com o ruim. Porque minha área está prostituída. Porque minha área tem muita concorrência. Porque minha área está aí. O que você está fazendo sobre aquilo que você tem gerência, que é você mesmo? A única pessoa que você possivelmente mande, né, se você não for casado, é você mesmo. Então você tem que ter essa noção, né, de poder ir atrás, de mudar esse mindset, de mudar essa ideia fixa que a gente tem, né, de eu vou me preocupar porque agora vai vir o PGR e vão vender PGR a R$50. Dane-se quem vender R$50. Você não tem gerência sobre esse cara, né? Vá atrás do que você tem gerência, do que você consegue melhorar como profissional, né? De ter contato com profissionais como a gente está tendo aqui, né? Que, pessoas que entendem, que fizeram, que acharam uma brecha no caminho dentro da nossa área, né? E não ter preguiça, não ter medo, não ter vergonha para se autodesenvolver, porque no final o que sobra da profissão, do negócio, é o que você conhece, é o que você sabe fazer, né? Tem que demonstrar isso daí. Não, com certeza. E às vezes, né, as pessoas imaginam algo muito mirabolante para conseguir. Não, para mim destacar, eu vou ter que criar algo novo nessa área de segurança do trabalho, algo que nunca ninguém pensou, que a Dupont ainda não pensou. Né? E às vezes é só a forma de fazer. Perfeito. É só a forma de você colocar em prática aquilo que você já sabe. Né? Empreender, eu vejo que empreender é isso. Empreender pode ser CLT, pode ser como prestador de serviço, de qualquer forma. Você empreende quando você coloca a sua identidade, quando você coloca a sua forma de fazer. E se for uma forma diferente das dos outros, você já saiu na frente. Né? Não precisa criar nenhum foguete novo, nada disso daí. É só, às vezes, uma visão diferente. E você mostra que não precisa se preocupar, que tinha um pensamento também que né, na minha formação a gente acabou tendo
contato com pessoas assim, infelizmente, né? Que é a mesquinhez, que é o ocultar conhecimento. Então isso aí é uma coisa que é legal, porque você vira essa chave. Então você entrega uma porrada de conteúdo que, cara, o cara teria que pagar cursos e cursos para fazer, né? Então, e você ainda tem mais conteúdo para entregar com um curso. Então isso daí é bacana, porque daí eu fiz cursos de perícias com profissionais excelentes, cara de respeito, mas sabe quando você levanta a mão para fazer uma pergunta e o cara responde pro lado e você fala, ah, tá, entendi, você não quer conversar, você não quer contar como é que funciona. E é uma babaquice sem tamanho, porque, né, numa era com informação, com acesso que a gente tem hoje, né, mais cedo ou mais tarde alguém vai levantar a mão e falar, viu, funciona assim, ponto. E aí? Funciona assim, mas tem um país, tem um universo para a gente trabalhar em cima. Então não precisa, você não vai fazer todas as perícias do Brasil. Não tem como. Então você vai fazer isso da tua região, mas vai ensinar um monte de gente pelo país. Isso é um trabalho também. E é isso que o pessoal às vezes acaba não entendendo, né? Tem muito mercado, tem muita coisa para fazer, então trabalhar bastante esse pensamento de abundância, porque isso vale para todas as áreas, né? Isso é a maneira da gente enxergar, né, a nossa área de segurança. Então, eu luto e milito muito pela área de segurança do trabalho, que é um troço que eu adoro desde sempre, né? Uma paixão mesmo. E eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar pela área e não ficar, porque a empresa não quer investir, porque a empresa é isso. Então, sei lá, se eu estivesse falando que a minha empresa não quer investir há 10 anos atrás, fazendo perícia, sem conseguir mostrar para o patrão como que eu dava lucro para a empresa. Então, olha que pensamento limitado, né? Então, às vezes, é justamente isso que falta. É a gente pegar e conseguir mostrar, dar resultado. Isso daí, a gente está falando de uma área, volto a dizer, que é a parte de perícia, né? Quando você botar isso aí para todas as áreas da tua vida, você começa a mostrar como que você dá resultado em diversas faces. Isso é muito legal de ativar, né, essa identidade. Marcão, cara, obrigado, cara. Que papo, nossa, que live sensacional, cara. Show de bola, que papo gostoso, que troca de informações valiosa, cara. Pô, eu só tenho a agradecer, Nadal. Obrigado, muito obrigado por compartilhar a tua experiência, dispor um pouco do teu tempo para bater esse papo com a gente aqui hoje, cara. Obrigado. Show de bola. Nadal, se tiver que deixar uma mensagem aí para a galera, o que tu falaria para as pessoas que estão com medo ou insegurança de conhecer mais a área de perícia da assistência técnica, cara? Então se joga. Então se joga. Aproveitem que alguém abriu a trilha, tá? O difícil não é chegar no lugar depois que tem estrada. Então aí eu puxo a parte da veia inicial de engenheiro civil, né, que a gente chega num lugar quando está ruim e quando ele começa a ficar mais ou menos a gente vai embora, né? Essa é a verdade do engenheiro, do civil. Então assim, aproveitem que alguém abriu a trilha, está mais fácil de caminhar. É muito mais difícil, né, do que quando você está tentando sozinho, como eu tentei muitas vezes, vamos ler o livro de perícia, agora vamos ler o outro livro de perícia, agora vamos ler o outro livro. É um trabalho muito mais difícil, né, do que você ter alguém que já passou e já abriu a trilha inicial. Se você não concorda com alguma parte da trilha, você dá uma desviada naquela parte do caminho. Mas o traçado, né, principal já está feito. Fica mais fácil de andar por essa parte, né, por essas pedras, fica mais tranquilo de andar. Então, aproveitem, porque vale a pena. O trabalho é sério. Show de bola, Nadal. Obrigado de coração, cara. Fica Obrigado, com Deus. Magnão. Um ótimo fim de noite aí, cara. Valeu. Obrigado, valeu, um abraço.